Olá pessoal, espero que estejam todos em paz. Vamos continuar estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando a coletânea de preces, né? No capítulo 28. Hoje vamos estudar o item 71 e 72. Por um suicida. É uma situação muito especial, realmente. É uma situação de um equívoco grande da pessoa que comete suicídio. Mas vamos estudar aqui. Eu peço a vocês que dêem um like, se inscrevam no canal aí, para que a gente ganhe mais motivação de continuar, tá bom? Então vamos aqui para o nosso estudo de hoje, Prece por um Suicida. Primeiro tem o prefácio e depois vamos para a prece. Jamais tem o homem o direito de dispor da sua vida, porquanto só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro da terra quando o julgue oportuno. O direito de dispor aqui está no sentido de decidir, deliberar. Quer dizer, a gente não tem o direito de deliberar por fim a nossa vida. Suicidar, né? Não tem o direito como espírito. E olha só que ele fala aqui, retirar do cativeiro. Então a nossa situação aqui na Terra é uma situação momentânea, é uma situação em que o espírito está bem limitado. Está bem limitado de suas possibilidades, de seus conhecimentos. É como se fosse um cativeiro mesmo. Né? Estar no corpo com um espírito que é livre. É pior de que botar um pássaro na gaiola. Um pássaro que pode voar longe, prendê-lo na gaiola. Né? Então, vamos seguir aqui. Todavia, a justiça divina pode abrandar-lhe os rigores de acordo com as circunstâncias, reservando, porém, toda a severidade para com aquele que se quis subtrair às provas da vida. Vamos lembrar que todo esse Evangelho e os outros livros da base espírita estão com a linguagem de época. Século XIX, a Igreja dominava todos os pensamentos, até a revolução da ciência, né, que aquele século trouxe, mas a linguagem ainda era aquela. Como toda a Bíblia, né? Se você for no Velho Testamento, a linguagem de Moisés, a linguagem de Abraão, antiga, é circunstancial àquela época, antes de Cristo. Depois a linguagem também da época de Cristo. É uma linguagem sempre de época. Tudo que a gente lê e estuda, a gente tem que considerar isso. Qual era a ideia do momento, qual era a capacidade de cognição da humanidade naquela época. O suicida é qual prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprida a pena. Quando preso de novo, é mais severamente tratado. Isso aqui passa uma ideia de que há um julgamento, de que há uma pessoa, um Deus ou uma comissão que vá punir, julgar, condenar com mais ou menos severidade. Não. É a própria condição de funcionamento da vida, é as próprias leis da vida. Se eu usamos droga, a gente vai assumir as consequências. Não vai ter ninguém que vai vir em mim e botar um câncer de pulmão porque eu fumei tantos anos. Não vai ter ninguém. É a própria lei da biologia que vai provocar aquilo. Se eu fico exposto ao sol o dia todo, numa praia, um sol quente, eu vou ter insolação. Não vai vir ninguém, nenhum juiz, nem um médico, ninguém para aplicar uma insolação em mim como castigo. Não. São as próprias leis da vida. E assim acontece nesse caso aqui com o suicida. Ninguém vai chegar lá e puni-lo. Nossa, você suicidou. Você agora vai para umbral. É o seu castigo. Você vai reencarnar de tal ou qual forma, como castigo. Não existe isso. É o próprio funcionamento da sistemática da vida. Como eu dei o exemplo do cigarro e do sol, da insolação. É assim.
não há julgamento. Nós somos sempre os condutores da nossa jornada. E para cada reencarnação, a gente mesmo está se submetendo às circunstâncias da reencarnação de acordo às nossas próprias necessidades de crescimento. O mesmo se dá com o suicida que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. Então, sempre é uma fuga. É uma fuga de uma dor insuportável, uma dor geralmente psicológica insuportável. Né? Uma não aceitação do que é. Uma não aceitação dos fatos da vida. E acreditando que aquele ato vai por fim ao sofrimento. Lê do engano. É como se buscasse o fim de uma dor muito intensa. E o que leva uma pessoa ao suicídio são condições e situações muito diversas. Muito diversas. Então, não cabe julgamento. E outra coisa, muitas vezes nós cá estamos pensando que ele é um suicida e talvez não o seja. Talvez o que aconteceu não foi nem por vontade dele, ou às vezes o espírito está muito bem fazendo aquilo. Não está se considerando um suicida. Então, a linguagem da época é uma avaliação muito dura, que fala de punição, fala de sofrimento, fala de dor, não foge da realidade. No geral, o suicida entra num processo de muita dor de consciência, muita dor psicológica, muita dor de arrependimento. E arrependimento é um degrau. Todo arrependimento que nos leva espiritualmente a um umbral é um degrau de crescimento. A partir daquele momento nós vamos nos tornar outras pessoas. Vamos nos livrar daquela situação de erro que passamos. Então o sofrimento, o umbral é degrau de crescimento e necessário. Se não fosse necessário, não aconteceria. Agora a prece. A prece, a sugestão de prece, que não deve ser levada ao pé da letra, mas adaptada à nossa condição. Sabemos, ó meu Deus, qual a sorte que espera os que violam a tua lei, abreviando voluntariamente seus dias. Então, eu já disse aqui que nós estamos dirigindo a prece a um suicida e nós aqui sabemos como é a lei. O que essa palavra lei significa aqui é o que eu falei antes. É uma sistemática de funcionamento das coisas da vida. A Terra gira em torno do Sol. É uma lei? É a sistemática de funcionamento desse astro chamado planeta Terra. É assim. São situações em que o universo está submetido e que nós, hoje, na condição de espírito que estamos aqui na Terra, não temos ainda cognição para compreender essas coisas. Ainda nos falta muito. Então, continuando. Mas também sabemos que infinita é tua misericórdia. Digna-te, pois, digna-te significa permita. Permita, pois, de estendê-la sobre a alma de... Aí fala o nome da pessoa, né, que foi o suicida que a gente quer emitir a prece. Então, de estender, né, a misericórdia de Deus sobre a alma de fulano de tal. Possam as nossas preces e tua comiseração é piedade, compaixão, abrandar a acerbidade, o rigor, a dureza dos sofrimentos que ele está experimentando, por não haver tido coragem de aguardar o fim de suas provas. Então ele está pedindo aqui a Deus a compaixão para abrandar, para aliviar a dureza daquele sofrimento que o suicida está passando nesse momento. Ele, com a própria consciência dele, com os próprios arrependimentos dele. Bons espíritos que tendes por missão assistir,
da assistência, né? Os desgraçados, tomai-o sob vossa proteção. Inspirai-lhe o pesar da falta que cometeu. Né? Então, está pedindo que inspire o arrependimento. É a melhor coisa que a gente faz para uma pessoa que ainda está na maldade, praticando coisas ruins, é pedir que inspire o arrependimento a essas pessoas. Que a vossa assistência lhe dê forças para suportar com mais resignação as novas provas, porque haja de passar, a fim de repará-la. Afastai dele os maus espíritos capazes de o impelirem novamente para o mal, prolongar-lhes os sofrimentos. Fazendo perder o fruto das suas futuras provas. Afastai deles os maus espíritos, capazes de o impelirem novamente para o mal e prolongar-lhes os sofrimentos, fazendo-o perder o fruto de suas futuras provas. Ainda tem isso. Espíritos que ainda estão na ignorância do mal se aproveitam de pessoas que estão em sentimentos de sofrimento profundo e que dão sintonia a eles, se aproveitam para piorar o sofrimento e se aproveitar de suas energias, que geralmente o suicida desencarna com muita energia vital, porque foi antes da hora. A ti, cuja desgraça motiva nossas preces, aqui está falando diretamente com o suicida. E a palavra desgraça é pesada, como eu disse, a linguagem é muito dura, que não foge à realidade, infelizmente, para a maioria. Então ele está falando diretamente. Nos dirigimos também para exprimir o desejo de que a nossa comiseração, né, a nossa piedade, te diminua o amargor e te faça nascer no íntimo a esperança de um melhor porvir. Esperança de um futuro melhor, de um porvir melhor. Essa é a estrutura da felicidade. Quando a gente tem não só esperança, mas certeza que o futuro é melhor. E sempre é. Talvez pareça pior para uma visão muito limitada, de um espaço de tempo muito pequeno. Mas para um tempo de séculos, de várias encarnações, o futuro sempre vai sendo melhor e melhor. Nas tuas mãos está ele. Quer dizer, está dizendo ao suicida que o futuro, o porvir dele, está nas mãos dele. Está nas mãos de cada um de nós, o nosso amanhã. Confia na bondade de Deus, cujo seio se abre para todos os arrependimentos, e só se conserva fechado aos corações endurecidos. Então está dizendo aqui que a bondade de Deus está aberta sempre para os arrependimentos. Os arrependimentos são degraus de subida. E diz que a bondade de Deus está fechada, mas não está fechada. É a própria pessoa que se fecha ao processo de crescimento. E uma coisa que eu quero acrescentar aqui, muitas vezes, eu falei que muitas vezes estamos pensando que a pessoa é um suicida e não foi. E muitas vezes a gente está pensando que a pessoa não foi suicida e foi. Então, é o íntimo da pessoa que vai trazer para ele a condição dessa vibração. Então, a gente não tem como julgar, o melhor é orar com as suas próprias palavras, com o conhecimento que foi dado, porque a pessoa que comete um suicídio está submetida ali a uma pressão muito grande, ou dele próprio, ou da sociedade, ou da família, ou da sua condição, e não tem a fé, o conhecimento suficiente para se sustentar nos momentos difíceis. E por isso eu agradeço muito a Deus de ter abraçado o conhecimento da vida através do Espiritismo. O Espiritismo que nos ensina também Jesus. Foi maravilhoso e eu espero que todos possam ter a oportunidade de acreditar e conhecer essa realidade que muda tudo. Tá bom? Que Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, naquela oportunidade, possa abençoar nossos lares e nossa família. Até o próximo.